Primeiro que começa com o anúncio de que eles encontraram 20 bilhões de inconsistências ao longo dos anos no balanço patrimonial, nos demonstrativos financeiros da Lojas Americanas. Aí você fica, Bi, É. tá certo isso? Assim, eu Se- li errado, digitou errado, é Mi, como é que é? E em seguida, como se não fosse suficiente tudo isso, eles dizem que o CEO, que é o Sérgio Rial, que né? tinha entrado, detalhe, tinha entrado dia 2 de janeiro, tá? 2 de janeiro, ele ficou ao todo 9 dias dentro da Lojas Americanas no comando dela. Foi anunciado em outubro e recebido com uma expectativa muito alta pelo mercado, a ação chegou a subir 20% no dia. Foi dito nesse fato relevante que ele e o diretor de RI, que é o André, já me falou até a memória do sobrenome dele, mas o André também saiu da Lojas Americanas, os dois estavam deixando o comando da empresa. Então, eram essas três coisas. Como se não fosse ainda suficiente a quarta, que é o CEO que vai assumir, que é o Guerra, ele não tinha ligação nenhuma com a presidência. Ou seja, não sei se foi de propósito, mas pelo que eles colocaram, da forma como eles colocaram, parecia que era um outsider, assim, olha, a gente Uhum. pegou aqui, ele aceitou assumir isso aí, vamos, é dele agora, e o nome dele é Guerra. Então ele vai pra guerra mesmo. Então ficou muito estranho, eu nunca vi tanta coisa ruim no mesmo, era até difícil digerir aquilo. E era um pouco obscuro, porque ele falava de 20 bilhões em inconsistência, mas não deixava claro se era fraude, não deixava claro onde exatamente era essa inconsistência, quais linhas do balanço foram afetadas, como isso afetaria a empresa no futuro. Era só tem 20 bi de inconsistência e foi uma relação entre fornecedores e o financiamento dos bancos. E aí você que se vire depois disso. Uhum. Bom, dia seguinte o Real fez aquela call fechada, a gente também não conseguiu Uhum. acessar, ficou sabendo por link de terceiros, tentando fazer tudo um malabarismo para conseguir descobrir o que ele estava falando. E aí, depois, no final do dia, a CVM forçou a Lojas Americanas a divulgar a transcrição dessa call que ele fez. Nesse mesmo dia que saiu o fato relevante, antes do Real fazer a call, eu lendo ele, eu suspeitei que fosse um problema numa operação chamada risco sacado. Essa operação chamada risco sacado é muito simples. Toda empresa de varejo faz a mesma coisa, o fundamento dela é o mesmo. Ela compra um produto do fornecedor, coloca na loja dela e vende para o cliente. Ela pode transformar esse produto, comprar matéria-prima, transformar numa roupa melhor, depois vender, mas o fundamento é esse. Compra do fornecedor, coloca na loja, vende para o cliente. A questão é, quando você vai na loja Americanas, quando você vai no site da Magalu, da Via Varejo e tudo mais, você não compra seu celular à vista. A não ser que você tenha um desconto muito bom. Mas, em Uhum. geral, você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Já vi até parcelar em 30 vezes sem juros no ponto Você já frio. parcelou? Eu sempre parcelo. Ah. Se você me falar assim, ó, R$ 3, pode parcelar, eu sem juros, você vai É. lá 3 vezes, ótimo, R$ 1 por mês. Já ganhou aí alguma coisinha. Mas a galera parcela, é muito comum aqui no Brasil, parcela sem juros. E isso significa que a empresa que vendeu o celular só vai receber o dinheiro depois de 12 meses, ou ao longo de 12 meses. Só que ela tem contas a pagar. Ela tem que pagar os fornecedores, ela tem que pagar os trabalhadores, ela tem que pagar imposto, tem várias coisas que ela tem que pagar. Por isso, uma das estratégias dela é virar para o fornecedor e dizer o seguinte: olha, eu não vou te pagar agora, porque eu também não recebi do cliente. Posso te pagar daqui a 30, daqui a 60, daqui a 90 dias? E aí esse fornecedor normalmente aceita essa proposta, tenta jogar o prazo mais para baixo possível, a loja o mais para cima possível, mas eles acabam chegando num consenso. Só que isso gera um outro problema. O fornecedor também tem as contas dele para pagar. Então ele também precisa receber esse dinheiro para poder pagar as contas dele. E aí a solução que foi encontrada é justamente essa operação chamada risco sacado. Toda empresa tem um banco que é amigo dela, um banco onde ela tem conta, um banco que faz financiamento, financiamento de capital de giro, empréstimo, enfim. Tem uma série de coisas que esse banco já faz para ela, já faz as operações. Normalmente essa empresa chega nesse banco, fala assim, olha, eu tenho que fazer, que é adiantar o dinheiro pro meu fornecedor. A mercadoria já está vendida, né? Eu só preciso esperar o dinheiro receber para pagar ele. Você não pode ir adiantando esse dinheiro para ele. E o fornecedor fala, o banco fala, sem problema, eu adianto aí para ele e agora você passa a dever não mais a ele, mas a mim. Isso cria um dilema na contabilidade. Porque, teoricamente, a empresa não está mais devendo ao fornecedor, ela está devendo ao banco. Logo, no passivo, que fica no balanço patrimonial da empresa, não deveria constar mais uma dívida com o fornecedor, mas sim uma dívida com empréstimos e financiamentos, ou qualquer outro nome que você queira chamar, que deixe claro o que é isso. Tá? Só que a empresa usava esse argumento de que a essência da transação não mudou. Eu continuo devendo por conta da transação que eu fiz para o fornecedor. Não tem juros nessa transação, você pode até argumentar ainda com mais incisivamente assim, que é Uhum.
eu paguei a ele, eu ia demorar a pagar, mas eu pagava mais, se eu fosse pagar à vista eu ia demorar menos. Tem juros ou não tem aí, sabe? É aquela Uhum. famosa, pô, 2 vezes sem juros, mas pagando à vista tem desconto. Vicentes. É um Sim. pouco desse dilema. E aí, isso gerava uma zona cinzenta na contabilidade. A CVM, inclusive, tem um ofício de janeiro de 2017 em relação a isso, tentando determinar, mas mesmo assim, se você abrir um livro-texto, você vai encontrar essa zona cinzenta, onde a empresa argumenta que deveria continuar em fornecedores a dívida e os contadores tradicionais, mais ortodoxos, eles vão argumentar que não, pô, você tem que ir para a dívida financeira, tem que deixar claro que é uma dívida que paga juros, que é onerosa. Por que que isso é ruim? Porque, a princípio, você pode até argumentar assim, putz, mas ele está continuando devendo a mesma coisa. Uhum. Para quem ele está devendo, tanto faz, né? Uhum. A dívida está lá. Isso é ruim porque, na hora de analisar crédito, na hora que a empresa vai precisar pedir dinheiro emprestado, o banco olha muito para um negócio que é a alavancagem dela, o nível de endividamento dela. E esse nível de endividamento, essa alavancagem, em geral, obviamente não é todo o caso, mas em geral, ela leva muito mais em consideração a dívida financeira, a dívida onerosa da empresa, que são essas dívidas com banco, com debenturistas, com financiamento, coisas do gênero. E aí, quando você deve para os fornecedores, não parece que você está muito endividado. Pelo menos aos olhos Uhum. dos bancos e aos olhos dos investidores. Se você for abrir qualquer site desses de dados de empresas, lá na dívida mesmo dela, às vezes não aparece que é a dívida do fornecedor, não vai Sim. aparecer o passivo todo. Então, para a empresa, colocar em fornecedores era muito bom. Parecia que ela não estava tão endividada. Só que para o banco isso não era tão legal. E o Sérgio Real é um cara que veio do banco. Ele veio do Santander, estava ascendendo na carreira. Muita gente, inclusive, ficou surpresa dele ter aceitado ir para Lojas Americanas, um desafio tremendo, uma empresa de varejo, num E, país onde varejo é muito e complicado, quando ele sabe? assumiu, o preço da ação subiu mais de 20%, né? Exatamente. Então, todo mundo ficou muito surpreso. Por que isso? Ele não tá indo já para um cargo de conselho, que é acima até do CEO em termos de evolução na carreira. Por que que ele foi para lá? Enfim, o fato é que ele foi, não adianta especular muito por quê, mas ele foi já com esse conhecimento de banco. Os boatos que rolam, eu não confesso para vocês que eu não sei a veracidade ainda disso, não foi publicada nenhuma informação oficial, mas os boatos que rolam é que o Santander é o maior credor das Lojas Americanas e Uhum. o Real veio de lá, então ele já veio com conhecimento prévio em relação a isso. É, Em 9 dias, ele percebeu isso tudo. E aí, pelo que ele deu a entender nas falas dele, esse problema foi identificado no comitê de auditoria. E parece que a auditoria que tentou empurrar essa ideia de deixar em fornecedores em vez de colocar como uma linha separada. Parece porque ainda não tá muito claro, né? O que tá... Parece porque todas as informações que a gente está recebendo são muito obscuras. Uhum. Elas são sempre meio que fazendo um pouco de desvio, assim, para não deixar com muita certeza o que que é. O próprio Real fala que, eu não sei exatamente, eu não consigo precisar desde quando são esses 20 bilhões, ou se são 20 bilhões, é Uhum. menos, se é mais. Enfim, todas as informações são um pouco obscuras. Então, é sempre à luz dos fatos que a gente tem, a melhor interpretação que a gente consegue tomar é essa, tá? É, Agora vamos lá. Esses 20 bilhões são 20 bilhões de dívida que a empresa tem e não estava no balanço patrimonial dela? Esse é o primeiro fato que tem que desmistificar. Não é, tá? Não é. É, Esses 20 bilhões, pode. até para o pessoal ter uma ideia, né? Porque o fato relevante que saiu, eu vou até ler a frase aqui para vocês, né? Para ficar mais claro. Ó o que tá aqui, no fato relevante, hein? Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de 20 bi na data base de 30 de setembro de 2022. Aí você pega o valor patrimonial, né, das lojas americanas. Quanto que vale a loja americanas? 11 bilhões de reais. Você, como acionista, você ficaria tranquilo, tranquila, né? Vocês aqui, poxa, se você não ficar, no mínimo, extremamente preocupado, você é de um sangue frio, assim, tremendo, Tem que né? vender muito Kit Kat. Muito mesmo. É a promoção de bala fine, putz. E a dúvida que a galera tinha é essa, realmente, assim, putz, você tá devendo mais dinheiro do que tem dinheiro na empresa? Se Uhum. você vender a empresa inteira, transformar tudo em dinheiro, você ainda vai ficar devendo mais 9 bi, mais ou menos, né? Hã? Era essa a dúvida da galera. É muito bom deixar claro que não é esse o caso. Não tem 20 bilhões de dívida que estão fora do balanço. Tem alguma coisa? Talvez tenha alguma coisa, mas está alocado errado, tá? Então, o que são esses 20 bilhões que está escrito no FRA? O que ele quis dizer nesse FRA, não, no fato Fato relevante. relevante. O que ele quis dizer nesse fato relevante é que, ao longo dos anos, um total de 20 bilhões de reais foi sendo colocado em fornecedores quando deveria ter sido colocado em empréstimos e financiamentos. E significa que hoje tem 20 bilhões? Não.
essa dívida já foi paga. Mesmo que ela tivesse fornecedores, já teria sido paga aos fornecedores. Ao longo dos anos, eles foram colocando coisas em fornecedores que deveriam ter sido colocadas em empréstimos e financiamentos. E o total disso soma 20 bilhões de reais. A Perfeito. gente não sabe quanto hoje está em fornecedores que deveria estar em empréstimos e financiamentos. Mas o máximo que pode ter errado é o número que está em fornecedores, que é por volta de 8 bi da última vez que eu vi. Então, não é muito importante deixar isso. Não vai entrar mais coisa, até porque a equação fundamental da Uhum, contabilidade não permitiria que tivesse tão errado assim, a menos que fosse uma fraude homérica mesmo, uhum. que o cara anulou alguma coisa, botou em outro lugar lá no ativo, mas não teria como ter essa inconsistência do lado direito não estar batendo com o lado esquerdo, né? O passivo e o patrimônio líquido não estarem batendo com o ativo. Então, o que está acontecendo é uma questão de nomenclatura. Vai estar em fornecedor, as coisas que estão em fornecedores deveriam estar lá ou deveriam estar em empréstimos e financiamentos. Eu acho que hoje, com mais calma, o mercado teve mais tempo para digerir essa informação. E aí você vê até a ação da Lojas Americanas subindo. Da última vez que eu vi, estava por volta de 25%. Que ele entendeu que não está fora, não é uma dívida nova que ela vai ter que colocar lá. Perfeito. Até é importante o Leandro ter falado isso, porque a gente observou aí ao longo do dia de ontem, né, várias análises sobre o valor, sobre tentando fazer uma precificação do fato de ontem, né, de antes de ontem, na verdade, e as pessoas fizeram a seguinte conta: a dívida líquida sobre EBITDA, né, da Americanas hoje, essa relação é de 1,60. Se a gente pega mais 20 bilhões de reais, que foi citado no fato relevante, e coloca como dívida, vai dar esse índice ele vai subir, né, para 8 vezes. Né? Então era algo assim que acabaria basicamente com a operação da empresa, né? Que banco, que instituição financeira que ia financiar Sim. o capital de giro de uma empresa que está devendo 8 vezes, tá com esse índice de dívida líquida sobre EBITDA. Né? Então, o que o Leandro está falando não é 20 bi. Uma boa parte desses 20 bi já foram pagos. Né? Isso aconteceu ao longo de 6, 7 anos. E aí agora que uma parte do mercado vai se dando conta de que, poxa, não é 20 bi agora, não é no momento que está lá em fornecedores. Poxa, então aí o mercado vai reprecificando, mas uma ideia, né? A queda no preço da ação das lojas americanas foi de 77%, mais ou menos. Para você recuperar, a alta, segundo o fechamento de ontem, precisa ser de 336%. Então, algo extremamente Essa é a hora relevante. que o meme da Nazaré tá na cabeça de todo mundo. Assim, porra, mas se caiu 77%, como que não tem que subir 77%? Exato. Não é, você tem que subir muito mais para compensar, só fazer a conta aí no papel que você vai ver.